Bora falar de um assunto que, para mim, é um dos assuntos que mais importa dentro de qualquer empresa, de qualquer segmento. Por quê? Se você não tem dentro da sua empresa, provavelmente você tem sim, só que você não sabe que tem. O que eu estou falando? Eu estou falando da cultura. Se você não implementou uma cultura ainda na sua empresa, se você não tem implementado uma cultura na sua empresa, provavelmente você tem essa cultura, mas uma cultura que terceiros implementaram. Qual terceiro? Às vezes os seus colaboradores, às vezes até os seus clientes. O que é a cultura? A cultura começa na formação dos seus valores. Principalmente uma empresa familiar, como provavelmente é uma empresa sua, uma empresa... O que eu falo quando eu falo familiar? Uma empresa que foi fundada do zero, não uma empresa grande, que foi herdada, enfim, uma empresa que foi fundada do zero. Então essa empresa, até as empresas herdadas, né, de pai para filho ali, mas no caso, essa barbearia que você fundou, você tem os seus valores como pessoa. Eu gosto de falar que é os valores do CPF, ele impacta na cultura do CNPJ. Então, os valores do CNPJ, a gente trocou o nome e agora chama cultura. Basicamente é isso. O que você preza na sua vida que você não abre mão? Como, por exemplo, caráter, honestidade. Então, isso daí são coisas que você vai implementar junto com a sua cultura. Porém, dentro dessas culturas, você tem que, para culturas de fato ser efetivada, você tem que ter rituais para fazer com que essa cultura prevaleça. Vou dar o exemplo e aqui a gente vai falar sobre tudo isso, tá? Aqui está minha colinha, por isso que eu estou olhando para o lado. Então vocês vão ver que para a cultura de vocês acontecer de fato, você vai ter que ter ritual, você vai ter que ter ponto-chave, você vai ter que ter liderança para de fato a sua cultura acontecer. Mas aqui nessa aula, nesse vídeo, de fato a gente vai começar identificando o que é cultura. Gustavo, o que é cultura e como? Cara, todo mundo fala disso, não sei como fazer, não sei como falar. Vamos lá, suponhamos que para o ano seguinte, agora a gente está em 2024, não sei quando você vai ver esse vídeo, suponhamos que no ano seguinte, 2025, você queira começar a vender mais. Eu quero vender mais produto, eu acho que eu estou fazendo muito corte, muita barba e, cara, eu não estou gostando muito disso e eu acho que a gente vai colocar uma cultura de venda. Então você já identificou que você precisa de uma cultura de venda. O que é uma cultura de venda? Você performar melhor, você entregar mais do que o cliente veio. Às vezes ele veio só com corte de cabelo, você entregar uma barba, você saber vender, você ter rituais para de fato quando a pessoa bate a meta, às vezes uma pizza, às vezes encontrar todo mundo e fazer um churrasco quando todo mundo bate a meta de faturamento. Várias outras coisas podem ser feitas, mas você identificou que essa cultura já foi moldada? A gente já está falando de uma cultura sendo moldada, uma cultura de performance. Ó, lá na minha barbearia, a gente tem uma cultura de honestidade. Então, de fato, quando a recepcionista ou quando o barbeiro identifica alguma coisa que o cliente às vezes não notou, a gente tem esse ritual de quem identificou isso e chamar o cliente e abordar o cliente e falar. Como, por exemplo, a gente já teve caso lá do cara esquecer um Ray-Ban que valia muito mais de R$1.000. Já teve gente lá que esqueceu o relógio. Então, a gente tem essa cultura de honestidade. Aquilo dali não é nosso, então a gente não tem que mexer. E isso daí vai muito além de valores, que são os meus valores. E eu coloquei dentro da cultura da minha empresa. Então você entende que alguns rituais são muito importantes para que de fato a cultura prevaleça. Dentro desse módulo a gente vai falar sobre tudo isso, mas de fato a gente vai começar falando sobre o que é cultura e como performar, como implementar, melhor dizendo, ela aí dentro do seu negócio, aí dentro da sua barbearia. Então vocês entenderam que a cultura é tudo aquilo que você como CPF traz de valor. Quais são os seus valores que são inegociáveis? Às vezes você preza por uma coisa que é diferente da minha, como por exemplo, uma cultura muito grande lá na Nova resolva primeiro o cliente, depois a gente se resolve em casa. Então, por exemplo, deu alguma coisa lá, o cliente não gostou do corte, ele está muito brabo, ele não está muito satisfeito. Cara, vai embora o cliente. Pô, vamos resolver isso? Tá bom, cara, pode ir embora. Você não vai pagar nada. Você está insatisfeito? Você não vai pagar nada com isso. Depois a gente se resolve aqui em casa. Então essa é uma cultura.
Então esse é um dos rituais também que a gente tem, que é um ritual de identificação. Às vezes você está identificando que o cliente, cara, ele está saindo ali, que não está muito satisfeito, ele não está muito legal com aquilo. A gente vai identificar através de algumas perguntas, entendeu? Então isso é cultura, são seus valores de CPF, ele transcende para um CNPJ através dessa cultura, beleza? Então, através desse módulo todo, a gente vai falar de cultura e como você pode implementar na sua barbearia. Até mais e até a próxima.